Galera, de um lado nós temos ele, o herói mais poderoso de toda a obra de One Punch Man, o nosso careca de capa. Eu estou falando do Saitama. E de outro lado nós temos o arauto da entidade God. Eu estou falando do Garou monstro ou Garou cósmico. Esses dois pesos pesados se enfrentaram no mangá e a luta deles foi simplesmente épica e muito insano. E hoje aqui eu vou contar pra vocês como foi essa luta. Mas antes de contar pra vocês como os dois saíram da pancadaria, porque os dois brigaram, eu quero pedir uma ajuda que é indispensável, que é o seu like e sua inscrição aqui no canal. Porque se você gosta de vídeos como esse, batalhas como essa, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois eu vou trazer muito mais batalhas como essa, mais conteúdos como esse, somente para vocês. Mas para isso acontecer, você precisa estar inscrito aqui no canal e com as notificações ativadas para não perder mais nada. E sem mais enrolação, bora ver aqui como foi essa luta entre Saitama versus o Garou. E essa luta simplesmente começou no capítulo 166, onde o Garou ele tinha meio que involuntariamente se tornado um arauto do God, já que ele tinha levado uma surra lá por alguns heróis. Ele do nada acabou tocando na mão do God. Ele não queria ser o arauto dele, mas quando ele teve esse contato com a mão do God, ele meio que acabou absorvendo uma parte dos seus poderes. Só que ele não queria ser controlado e não foi. Ele estava consciente do que ele estava fazendo e se rebelou contra o seu senhor. E ele tinha um objetivo, que era destruir a sociedade dos heróis. Ele estava fazendo isso, ele estava batendo em vários heróis, inclusive no Silver Fang estava junto. E o garoto estava tão poderoso que estava emitindo muita radiação e estava acabando com as pessoas ao redor do mundo. Ele estava extremamente poderoso, que até mesmo o herói classe 1 Blast teve que ir lá intervir e os dois brigaram. A gente viu até um pouquinho do poder do Blast, de como funciona e tudo mais, ele abrindo portais com as suas mãos, e deu para ter uma noção de quão forte é o Blast. Ele tava conseguindo bater de frente com o Garou God. Só que o Garou ele não tava nem aí pro Blast, ele não tava nem aí para essa luta entre os dois. É tanto que ele conseguiu copiar os poderes do Blast sem dificuldade. Quem mesmo ele queria enfrentar era o Saitama. Só que tipo, o Saitama tava lá em outro planeta, já que ele foi jogado para longe. Só que o Garou ele queria porque queria o Saitama. Então ele pensou o seguinte: eu tenho que provocar esse cara quando ele chegar. E o que ele fez? Ele teve uma brilhante ideia de simplesmente pegar o Genos pro pescoço e arrancar o seu coração. Só que quem viu isso na hora? O próprio Saitama. Pela primeira vez nós vimos o Saitama extremamente pistola, extremamente irritado, com uma cara extremamente séria. E o Garou, só pra zoar com a cara do Saitama, ele pegou o coração do Genos e entregou pro Saitama como uma forma de provocá-lo. Isso deixou o Saitama tão irritado que ele começou a pensar no que o Genos tinha falado pra ele algumas vezes, que o seu mestre sempre chegava na hora. Só que dessa vez, infelizmente, o Saitama chegou atrasado e várias pessoas morreram, inclusive o seu amado discípulo. E o Saitama falou o seguinte: eu só vou precisar de uma mão para acabar com a sua raça, já que a minha roupa tá rasgada e não consigo guardar o coração do Genos, eu vou segurar ele pelas mãos e com a outra eu vou te espancar até você não aguentar mais. Então os dois saem na mão e os dois vão de encontro com um soco tão poderoso que tinha capacidade de destruir o planeta Terra. E o Blast, vendo isso, simplesmente teve que abrir um portal às peças para eles não destruírem a Terra. Só que a energia era tanto que o seu portal não aguentou teleportar ele direito e eles foram parar lá na lua de Júpiter. Só que se lembra que anteriormente eu disse que o Garou ele tinha copiado os poderes do Blast. Ele também fez a mesma coisa com o Saitama. Ele copiou o estilo de luta dele e os dois estão saindo na mão. São praticamente Saitama versus Saitama. E o Garou ele fica incrédulo, pensando o seguinte: pô, como um mero humano conseguiu resistir até agora? Nós estamos indo na lua de Júpiter, como ele consegue respirar e fazer tudo isso? Mas não importa, pois eu vou derrotar o herói mais poderoso. Então ele começa a usar as habilidades do Blast. Só que pro Saitama, isso é simplesmente nada.
Já que o Saitama, ele pegava os portais que o Garou formava e puxava, chutava e dava vários socos na cara do Garou. Ele sem entender como assim, cara, ele tá conseguindo puxar os meus portais. Isso não vai ficar assim. Então ele abre vários portais e começa a acertar o Saitama com o estilo Super Fang. Só que isso não é suficiente para derrotá-lo, já que o Saitama é extremamente forte e resistente. E os ataques do Garou não feriu o Saitama, só rasgaram as suas roupas. E isso deixou o Saitama mais bravo ainda e começou a usar o seu modo sério. Então vimos um novo ataque, a virada de mesa séria, que simplesmente ele pega as rochas da lua de Júpiter e joga por cima do Garou God. E agora quem vai atacar é o Saitama, com os destroços que foram formados com a destruição da lua de Júpiter. O Saitama pulava em cada pedra que estava lá no caminho, fazia de trampolim e começava a espancar o Garou até dizer chega. O Garou estava apanhando tanto que ele pensou em fugir usando um dos seus portais. Só que isso não era suficiente, já que o Saitama entrou nesse portal e deu uma bela de um soco na cara do Garou. E vendo que ele não estava conseguindo acompanhar a velocidade e o poder destrutivo do Saitama, parecendo que estava dentro de uma jaula preso, sendo espancado, ele começa a usar o modo Saitama que ele tinha copiado anteriormente. Então, por um breve momento, ele achava que estava conseguindo igualar o poder junto com o Saitama. E os dois começam a ter mais uma trocação de socos extremamente poderoso. Pois o Garou achava que copiando o modo Saitama, ele também teria o poder ilimitado, uma evolução ilimitada. Já que o Saitama cada vez mais parecia estar mais forte. Só que mesmo copiando o modo Saitama, ele não ficava mais forte. Muito pelo contrário, o Saitama que estava ficando mais forte. Com o passar do tempo, a evolução do Saitama só aumentava. E o Garou percebeu isso, que quanto mais a luta passava, mais o Saitama evoluía, parecendo o Zenkai dos Saiyajins. Não importava o quanto o Garou se esforçasse, ele nunca ia conseguir chegar perto do Saitama. Isso deixava o Garou extremamente irritado, então ele abre um portal e dá um soco no Saitama. Só que o Saitama simplesmente segura e dá um espirro sério, que simplesmente ele destrói Júpiter inteira. Eu sei que Júpiter é um planeta gasoso, mas mesmo assim, com um simples espirro sério, o Saitama conseguiu destruir o planeta de Júpiter inteiro sem nenhuma dificuldade. Com um simples espirro, cara. Olha o nível desse cara, mano. Além de ter um poder ilimitado e de sempre evoluir na batalha, com um espirro ele destruiu um planeta, cara. Olha o nível do Saitama. E se você achou esse feito do Saitama pouco, o Garou viu que ele estava lascado e ele tinha que correr daquela batalha. Então ele começa a fugir do planeta Terra. Só que o Saitama, lógico que ele foi atrás. Sabe como? Dando um peido sério e conseguindo atravessar o vácuo do espaço e alcançando o Garou com um peido, cara. Olha o nível do Saitama, de ridículo de forte que ele é. Então o Saitama acerta um grande soco na cara do Garou e os dois voltam na Terra. Só o Garou, vendo que perdeu completamente essa batalha do Saitama, ele tem um pedido pro Saitama, que o Saitama acabasse com sua vida. Só que o Saitama não queria fazer isso, pois ele tinha feito uma promessa pro garoto que ele não ia matar o Garou. Então o Garou percebe a besteira que ele fez, ele acabou matando todo mundo com a radiação, inclusive o garoto que ele queria proteger. Lá no fundo ele sabia que ele gostava desse garoto, e quando ele viu lá ele morto, ele ficou desesperado, querendo desfazer tudo o que ele tinha feito. Então ele tem mais um pedido pro Saitama, para ele copiar suas habilidades e ir além, pois o Saitama era o único capaz de fazer isso. E o que ele faz? Ele simplesmente, junto com o Garou, ele volta no tempo, cara. Olha o nível do Saitama. E o Saitama consegue voltar pro passado, só que isso teve um preço extremamente grande. A morte temporária do Garou. O Garou acabou morrendo, fazendo o Saitama voltar no passado. Só que quando ele volta no passado, ele simplesmente derrota o Garou do passado lá, quando ele ia matar todo mundo com a radiação. Derrota ele e volta com seu corpo normal, com o seu corpo do passado e do futuro formando o do presente. Ele ficou meio sem memória do futuro, mas sabe que ele ficou extremamente mais forte e conseguiu salvar todo mundo. Inclusive ele estava com o coração do Genos, e o Genos ele estava vivo nessa linha do tempo que o Saitama conseguiu derrotar antes
o Garou. E quando ele deu o seu novo coração, vamos assim dizer, pro Genos, ele viu pelas memórias do coração do Genos do futuro tudo o que tinha acontecido. Ele sabe lá no fundo que o Saitama salvou todo mundo. Olha o nível da batalha desses dois, cara. Conseguiu voltar no tempo, destruiu Júpiter com um espirro e também conseguiu andar pelo espaço peidando, cara. Esse é o herói de careca que todo mundo gosta. Saitama é incrivelmente poderoso. E aí, curtiu essa luta e quer ver mais como essa? Se inscreva aqui no canal, pois eu vou trazer muito mais pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!